Uma adolescente daquelas o mais tranquila impossível sai de casa sem dizer nada para ninguém. O que ela nunca fazia é encontrada aos pés de um penhasco de 30 metros, cheio de lama, sem um osso quebrado e as roupas completamente limpas. Oi, gente, sejam muito bem-vindos à Itália com mais um triste caso real. Se é um assunto que te interessa, fica à vontade, se inscreve, deixa like, comenta. Não quer? Sem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que se passa na cidade de Cagliari, que conta hoje com pouco mais de 154 mil habitantes e é a capital da região da Sardenha, que é uma ilha, ela fica completamente destacada do continente italiano e é muito conhecida pelas suas praias paradisíacas, as mais bonitas da Itália, que, como as nossas, em vez de pedra, tem areia, o que faz muita diferença. E é ali, em 1995, que mora Manuela Murgia, a nossa protagonista de hoje. Uma adolescente muito bonita, com cabelos castanhos ondulados, conhecida por ser muito obediente, organizada, ela é muito doce também e tem um sorriso muito fácil, tá sempre alegre. Só que ela é mais para tranquila, não tão extrovertida. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual foi tão difícil para ela se adaptar à mudança, porque a família dela está em Cagliari desde o ano anterior somente. E foi tão difícil para ela essa adaptação que ela acabou deixando a escola antes do final do ano letivo. E eu não encontrei nenhuma informação se algo específico tinha acontecido ou foi simplesmente uma dificuldade muito grande de adaptação. Mas fato é que Manuela não estava disposta a abandonar, a não terminar os seus estudos. Ela já tinha marcado, ela já estava inscrita para retomar os estudos numa escola noturna, uma espécie de supletivo que iniciaria em setembro daquele mesmo ano. E assim chegamos à manhã do dia 4 de fevereiro de 95, que é um sábado. Manuela está então sozinha na casa com seu pai, a sua mãe e o seu irmão Gioele estão no trabalho e as suas duas irmãs, Ana e Elisa, na escola. Sabemos que a jovem saiu de casa por volta das 10 horas, porque pouco tempo depois ela foi vista por uma pessoa que conhecia a família, perto do correio da cidade de Cagliari, no centro da cidade, na rua Monte Santo. Essa pessoa do outro lado da rua acenou para Manuela, que quando foi dar um tchau de volta, acabou quase tropeçando e pisou numa poça d'água, uma coisa do tipo, se abaixou para ver se tinha se sujado, não tinha se sujado, levantou de novo e continuou ali, parada como se ela estivesse esperando por alguém. Isso porque no mesmo local, mais ou menos uma meia hora depois, quase meia hora depois, ela foi vista por uma outra vizinha de casa, também no mesmo local, sozinha, e parecia que estava esperando alguém. Ela estava sorridente, tranquila como sempre, mas não dá para saber o que ela estava fazendo ali. Depois disso, a gente sabe também que Manuela voltou para casa porque ela deixou sobre a mesa da cozinha o telefone sem fio da casa, junto com um vidrinho do seu perfume e um batom. E ela saiu sem dizer nada para o seu pai, aproveitando o fato que ele estava no banho. O que pode parecer uma coisa normal, mas não era, realmente não era, porque Manuela nunca saía sem alguém da casa, ela não conhecia muitas pessoas ali. Ela nunca saía sozinha, ela nunca saía sem avisar. E ela nunca ficava fora por muito tempo. Então, quando as horas começaram a se passar, a família imediatamente entendeu que Manuela estava desaparecida. Como eu disse, a família Murgia tinha se mudado para ali no ano anterior, não fazia nenhum ano ainda, então eles não conheciam tantas pessoas, Manuela ainda menos, porque ela tinha deixado a escola, ela tinha tido um namorado que há pouco tempo tinha terminado, mas de maneira tranquila. De qualquer forma, a família procurou ele, procurou as poucas pessoas com quem ela tinha mais contato, vizinhos, conhecidos, qualquer pessoa em quem eles pudessem pensar que pudesse ter visto a Manuela. Eles falaram com todo mundo, mas eles não souberam nada de ninguém. Naquela noite, ninguém naquela casa dormiu e eles já estavam decididos, assim que o dia amanhecesse, a ir denunciar o desaparecimento. Só que as buscas não tiveram nem tempo de iniciar, que o caso já teve uma reviravolta, uma grande reviravolta. Quando, mais ou menos ao meio-dia do domingo, dia seguinte, o número de emergência recebeu uma ligação anônima, dizendo que um corpo tinha sido encontrado num local chamado Canyon di Tuvixedo. Se trata de um parque que fica a 10 minutos do centro de Cagliari e é onde se encontram as ruínas de uma necrópole. Então, há mais ou menos 24 horas do desaparecimento, a família de Manuela recebe duas notícias muito difíceis de aceitar. A primeira é que aquele corpo era Manuela, a amada filha e irmã. E o segundo é que disseram para eles que tinha sido ela que tinha tirado a sua própria vida.
Como eu disse, dois fatos muito difíceis de aceitar, só que a realidade de que ela não estava mais viva, mais cedo ou mais tarde, era inevitável. Era uma questão de se acostumar, direi, por falta de uma palavra melhor. Só que ela tinha escolhido aquilo era inaceitável para a família. Mais do que isso, não fazia nenhum sentido. E o pouco que a família conseguiu ficar sabendo, os poucos detalhes que foram dados para ele pela polícia, não estavam ajudando a convencê-los disso. O lugar que ela foi encontrada, ela não conhecia, era isolado, apesar de estar perto de um centro, perto de residências. Aquele lugar ali específico era isolado, mal frequentado, não era um lugar para passeios, muito menos sozinha. Para não falar que se tratava de uma área militar, então estava até fechado. Não era de fácil acesso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O próprio lugar era então a primeira coisa sem explicação para os familiares, mas ao mesmo tempo quase que uma prova de que ela não tinha feito aquilo por vontade própria. Como eu disse, ela estava aos pés de um cânion, um penhasco, na verdade, conhecido como Tuvixedo. Ali perto tinha uma fábrica de cimento, só que ela já estava fechada há algum tempo, abandonada quase, e a menina foi encontrada a 162 metros da entrada desse lugar, só que ele não era frequentado. Era uma zona militar, então tinha algumas casas de oficiais ali, só que do outro lado de uma curva, ou seja, onde ela estava realmente não era uma passagem para eles. Estava perto, só que ela estava atrás. E essa história podia terminar por aqui. Aliás, em 1995 foi mais ou menos isso que aconteceu. De acordo com a família, a polícia sempre disse para eles que se tratava de um caso fechado. O caso é de uma pessoa que decidiu tirar a própria vida, ela tá ali. Sinto muito. Eles disseram isso, ninguém que conhecia a menina concordou. Uma espécie de investigação foi feita por causa disso, só que muito breve e muito mal feita. Não restava mais nada do que fazer a não ser um velório, um enterro e passar os próximos 29 anos tentando reabrir esse caso, que foi exatamente o que a família fez. E assim nós chegamos ao presente, mais especificamente em novembro do ano passado, novembro de 2023, quando finalmente os irmãos de Manuela conseguiram acesso aos registros da investigação, a todas as fotos e aos relatórios da autópsia. Depois de anos tentando que o caso fosse reaberto, a família resolveu mudar de estratégia. Eles não tinham nenhum fato novo para fazer esse pedido, tá? Que era sempre negado. Então eles começaram a fazer o pedido dos registros e todo o material recolhido nas investigações para ver se não tinha passado alguma coisa desapercebida ali, se alguma coisa não tinha sido investigada como deveria. E talvez fazendo uma investigação privada, eles conseguissem algum fato, eles conseguissem algum motivo para que o caso fosse reaberto. E sobre esse material que eles conseguiram, o irmão de Manuela, Gioele, se pronunciou. Ela não conhecia aquele lugar. Para chegar ali se passa por estradas não batidas, inacessíveis, e é tudo subida, íngreme. E para ter chegado à borda e saltado de lá, ela teria que passar por cima de duas redes, uma de metal e a outra de arame farpado. Mas sejam as solas das suas botas e as roupas que ela estava usando estavam sem cortes, nem arranhões, nem sujas. Ela não poderia ter feito tudo isso sem se sujar. Se ela subisse sobre duas redes tão altas, suas roupas teriam rasgado. Essa área foi cercada porque é uma zona militar, habitada por famílias da Marinha. Nenhuma delas foi questionada quando o corpo foi encontrado, nenhuma dessas famílias. No entanto, no início da investigação, estava escrito ali que se tratava de homicídio e não de suicídio, como disseram pra gente. E lendo tudo fica óbvio por quê. Quem a atacou selvagemente atacou o seu corpo, que estava cheio de cortes nas costas, arranhões profundos, mas as roupas permaneceram intactas, mesmo a meia calça, que geralmente se estraga por nada, como se alguém a tivesse vestido novamente. Realmente é muito difícil acreditar que Manuela tenha feito tudo sozinha. A cada página virada daquele relatório, a família se deparava com alguma incongruência, com algo que não fazia sentido, com alguma incoerência. As tais cercas, por exemplo, de arame farpado, que Gioele mencionou, elas têm 1,70 m de altura, muito mais altas do que a irmã dele. Impossível que as roupas delas estivessem completamente intactas. E intactos também estavam os ossos dela, depois de uma queda de 30 metros. E aqui também tem um outro detalhe interessante, uma coisa que aconteceu muito enquanto eles liam esses relatórios policiais. Essa queda era de exatamente 30 metros, só que no relatório da investigação estava escrito 20 metros. Pode ser apenas um erro de digitação, só que dá para entender por que ninguém acreditou nisso.
Os irmãos de Manuela levaram então todo esse material disponibilizado para eles, para especialistas, para que analisassem. E sobre essa queda especificamente, era óbvio, segundo a opinião de uma pessoa esperta nisso, que saltando dali, ela teria primeiro batido na parede do penhasco e depois, obviamente, no chão. Seriam duas batidas bastante fortes, sendo impossível que ela permanecesse nas condições em que ela foi encontrada. Já o que foi encontrado foram sinais no seu pescoço muito característicos de quando alguém aperta, tentando fazer com que a outra pessoa perca os sentidos. O seu rosto apresentava também algumas espécies de arranhões, só que não compatíveis com a queda, não eram arranhões feitos por pedra ou nada do tipo, e nas suas costas aqueles machucados que Joelle tinha mencionado eram obviamente causados por arrastamento. Tudo isso nas costas, com exceção do rosto. Na parte da frente do corpo ela não tinha nenhum sinal e, no entanto, foi encontrada com a barriga para baixo. Um outro detalhe também encontrado sobre o seu rosto um pouco, sobre as mãos e sobre as calças que ela estava usando, sobre o short, na verdade, que ela estava usando e a meia calça, uma substância, um líquido azul, azul escuro, que não foi identificado na ocasião. E falando de manchas, o moletom que ela estava usando também estava sujo de um pouco de terra, da lama que tinha ali naquele local, só que pelo lado de dentro, fora completamente limpo, reforçando a teoria que o irmão tinha dito de que alguém tinha revestido ela. A descoberta de todos os profissionais contratados pela família colaboram com a teoria de que alguém tinha atacado Manuela. O que era muito frustrante também é que não precisava nem de tudo isso para reabrir o caso ou para continuar o caso. Muitas informações simples até teriam sido suficientes para continuar as investigações lá em 95. Um bom exemplo disso é uma testemunha que tinha sido ouvida na época, um espeleólogo, que é uma pessoa especializada em grutas e cavernas, que tinha naquele dia, aquele sábado, tinha chegado ali naquele local, exatamente naquele local, na parte da manhã, com o objetivo de fazer alguns estudos ali. Só que ele não conseguiu nem ficar ali. Ele lembra com perfeita exatidão que ele tinha que fazer aquele trabalho ali, então ele tentou ficar ali um pouco dentro do carro, só que a chuva não passava. Não era uma grande chuva, era uma chuva muito fina, fria, só que já estava acontecendo há bastante tempo e durou o dia inteiro, então o chão estava tão coberto de lama que ele ficou com medo até de não conseguir sair com o carro depois. A região estava extremamente úmida, mais do que o normal. Era impossível que alguém tivesse ido ali num lugar completamente ao aberto e não tivesse se sujado. E só isso deveria já ser motivo suficiente para desacreditar completamente que ela tivesse tirado a própria vida. Manuela estava completamente limpa, inclusive os seus sapatos, botinhas de camurça, não estavam sujas. Outra coisa óbvia, que isso eles já sabiam antes até a família, é que a autópsia revela que a causa da morte tinha sido hemorragia interna, só que sem nenhuma fratura e nenhum outro sinal compatível com uma queda. Isso sem falar em diversos outros detalhes que, como eu falei, são coisas menores, mas que são suficientes para entender que não tinha sido aquela versão justa das coisas. Manuela sofria de vertigens, mas ela tinha realmente muito medo de altura. Numa casa que tem o segundo andar, ela não se aproximava da janela. E ainda mais difícil de entender, de aceitar, ainda mais frustrante, eram as explicações durante aquela investigação de 95 de por que o caso estava sendo fechado. Porque, como eu mencionei, eles tinham investigado um pouco a pedido da família, não das reclamações da família. E em relação a esse fato dela não estar tão machucada, o relatório tenta explicar que ela tinha corrido para pegar impulso e saltado, não só se jogado. Então ela tinha feito um salto longo o suficiente para que ela não batesse na parede do penhasco, ela tinha só caído direto no chão. Uma explicação totalmente sem sentido por tantos motivos. Ela não tinha como ter corrido, porque depois das tais cercas tinha 1 metro de distância. Como alguém corre em 1 metro, suficiente para pegar um impulso e fazer um salto que teria que ter sido de 12 a 15 metros à frente. É completamente impossível. Sem contar que se mesmo que ela tivesse conseguido, ela caiu no chão, não? Ela caiu no chão em 30 metros. E nem se arranhou. E por falar em nem se arranhar, e as tais cercas? Foi uma coisa, na época, em 95, até documentada no famoso, e já mencionado aqui 1000 vezes, programa de televisão Que La Visto. Uma equipe foi até ali e 2 homens, um deles com 1,90 m de altura, na frente das câmeras, foram pedido para eles escalarem as 2 cercas. Aquela de ferro, que é aquela com uns triângulos de ferro, e a outra, que fica 30 centímetros depois, paralela,
de arame farpado, um arame farpado bem grosso, que estava ali desde a Segunda Guerra Mundial. Resultado, nenhum deles conseguiu, eles realmente não conseguiram. Teve um que chegou até em cima, mais ou menos, só que ele teria se machucado muito para conseguir chegar do outro lado. Não era possível. E passamos então ao exame toxicológico, que não revelou nenhum sinal de álcool nem de outras substâncias químicas no organismo de Manuela, mas revelou algo interessante, resíduos de alimento, mais especificamente de uma coisa que se chama aqui na Itália de sopinha, que é o caldo com a semolina. Um alimento que dificilmente alguém come fora de casa. É uma coisa mais dada para pessoas anciãs ou crianças pequenininhas. Com certeza nada que você vai pedir num bar, num restaurante. Provavelmente algo que ela teria comido na casa de alguém. E a família tem certeza que ela não teria ido almoçar na casa de uma pessoa que ela não conhecesse. Ou seja, ela almoçou com um conhecido. Uma outra prova disso seria também o fato de estar o telefone, o perfume, o batom ali juntos. Ela saiu e ela foi almoçar com alguém. Ok, é estranho o fato que ela não tenha dito para ninguém da família. Só que não seria uma coisa tão difícil de verificar. Só que na época a polícia não pediu os registros de telefone. Naquele material todo que a família recebeu das investigações, não tinha nada sobre isso. A família admite sim que tinha circunstâncias estranhas, como eu acabei de mencionar. O fato dela não ter dito para ninguém era muito estranho. Só que era óbvio que ela tinha saído para se encontrar com alguém e não para tirar a própria vida. Ela passou batom, ela passou perfume. Uma outra coisa curiosa é que ela estava usando a blusa de pijama debaixo do moletom que ela estava usando e depois o casaco. Que era uma coisa que ela nunca fazia, uma coisa que passava a impressão de que ela tinha saído, mas pretendia voltar logo. Talvez por isso mesmo ela não tivesse avisado o pai. Ela tinha ido encontrar alguém na esquina de casa, digamos, e estava para voltar antes que ele terminasse o banho, por isso ela não disse nada. Só que ela acabou almoçando com essa pessoa, com uma outra pessoa, alguém que ela provavelmente conhecia. E para marcar esse tal encontro, ela usou o telefone. Tudo coisas óbvias, tudo coisas que colaboram com o fato de que ela não tirou a sua própria vida, mas foram completamente ignoradas. E a parte das investigações de 95 que tratavam de testemunhas era igualmente frustrante. Pouquíssimas pessoas tinham sido ouvidas, praticamente aquelas mesmas pessoas que no primeiro dia, no sábado do desaparecimento, a própria família tinha contatado, mais aquela vizinha que viu ela no correio, aquela outra pessoa que acenou para ela e uma pessoa a mais, que estranhamente era a única pessoa que ali nos registros da investigação tinha tido seu nome apagado. E essa pessoa dizia que conhecia Manuela, que conhecia a família e de alguma maneira sabia que aquele dia ela saiu de casa depois de uma discussão feia com a mãe. Bom, isso explicaria o telefone, porque a mãe estava no trabalho, como a gente sabe, então, ok, isso explica o porquê do telefone. Só que esse não é o ponto. O ponto é, para obter essa informação, essa pessoa tinha que ter falado com Manuela depois que ela falou com a mãe, depois que ela saiu de casa. E esse depoimento, ele tá ali, ele termina aqui. Ah, ela saiu depois de ter brigado com a mãe. Não tem nenhuma explicação de como essa pessoa obteve essa informação. Não tem nenhum prosseguimento essa pista. E a família não tem nem como fazer isso agora, 29 anos depois, porque o nome foi apagado. E vamos deixar para lá a explicação do porquê o nome foi apagado. É óbvio que ninguém sabe de nada. E a motivação? Um ponto muito importante em qualquer crime desse tipo. Por que isso aconteceu? Acho que já deu pra gente ter uma pequena ideia da família, de quem era a Manuela, e não tinha motivo. Eu com certeza não sou a única a pensar que provavelmente isso possa ter iniciado com uma tentativa de uma relação íntima forçada, tenha acontecido ou não. E sobre isso, ainda mais uma vez, o relatório da polícia, da investigação da época, apresenta só resultados frustrantes. A família pediu para que especialistas revessem esse material e o que o médico teve para dizer foi isso. Não foram efetuados exames completos na autópsia que possam refutar essa circunstância ou afirmá-la. Ou seja, o que o médico legista da família está dizendo é que, num caso assim, durante a autópsia, ninguém pensou em fazer exames específicos para acertar se Manuela tinha sofrido abusos íntimos ou não. Provavelmente irrelevante. Em resumo, claramente não um caso de alguém que tirou a própria vida. Quanto às investigações, ou elas foram feitas pessimamente por incompetência, ou foi de propósito, para despistar por algum motivo. A família então teve que insistir por quase 30 anos para ter os registros e tentarem eles mesmos fazerem alguma coisa.
E os especialistas que foram contratados então para rever esse material confirmam o que é óbvio até para um leigo, que não foi por vontade própria. Tentando fazer o máximo possível, enquanto os especialistas tiram as conclusões ali que eles têm que tirar, revêem esse material, os irmãos de Manuela vão eles mesmos atrás de testemunhas, porque como eu disse, tinha só algumas pessoas, vizinhos, conhecidos, o ex-namorado, no registro de pessoas entrevistadas pela polícia, tinham sido também interrogadas aquela pessoa com o nome apagado e aquelas duas que viram Manuela na frente do correio. Não tinha ninguém mais. Mesmo que a própria madrinha de Elisa, irmã de Manuela, tenha ela mesma procurado a polícia com informações muito importantes na época. Minha madrinha, que mora ao lado, viu Manuela entrar num carro azul metálico com um homem naquele dia. E não sabemos de quem era. Estávamos morando há pouco tempo em Cagliari. Ela não tinha muitos contatos. Ela só se encontrava com o namorado, 8 anos mais velho que ela, um primo nosso e a namorada dele, mais ninguém. O namoro já tinha acabado e o ex da minha irmã disse que tinha visto ela por último 10 dias antes do seu desaparecimento. Mas ficamos sabendo recentemente que alguém na família dele tinha um carro assim, daquela cor. Por isso talvez os dois tenham se encontrado mesmo naquele dia. Enfim, não queremos fazer suposições ou acusações sem provas, não seria justo. Só queremos que as pessoas que sabem de algo falem. A nossa irmã não tirou a sua vida, ela era uma menina alegre, muito católica e com muitos planos de vida. E uma testemunha assim, a polícia achou que era também irrelevante, até que constasse nos atos da investigação. E a Elisa também vai avante, ela fala sobre a tal sopinha, sobre aquela última refeição da irmã naquele sábado. No corpo de Manuela foram encontrados vestígios de sopa de sêmola, a sopinha, que ela não comeu na nossa casa. Naquele dia, antes de morrer, Manuela almoçou em outro lugar. Ela comeu a sopa, de acordo com os relatórios, entre 2h30 e 3 horas. E a hora da morte foi colocada entre 6 e 8 da noite. E outro detalhe muito importante é que quase a 200 metros do corpo foram encontrados o porta-moeda dela de pulso e um lenço com o qual ela tinha tirado o seu batom. Coisas que eles não disseram pra gente na época. A gente acha que a Manuela perdeu esses itens enquanto o seu corpo foi arrastado para o local onde ela foi encontrada depois. Há duas certezas. Quem deixou ela ali não fez isso sozinho e ela não pulou dentro daquela propriedade privada para saltar de um penhasco. Esse ano a gente conheceu também a filha de um militar que ainda vive lá. Ela nos disse que não viu nem ouviu ninguém naquele dia, nem os seus cachorros de guarda latiram. Só que ela também disse que os habitantes daquela área nunca foram questionados pela polícia. Ou seja, as evidências físicas, como o fato de Manuela não estar suja, dela não conseguir escalar aquelas cercas, mostram que ela não chegou ali sozinha. Já as evidências sobre o seu corpo, como a ausência completa de fraturas ou outros ferimentos compatíveis com uma queda, e o fato dela ter sim arranhões em outras partes do corpo cobertas pelas roupas, mostram que ela foi atacada por alguém. Mas então o que dá para fazer para descobrir essa verdade? Bom, as investigações têm que ser abertas, tem que ser revisto tudo isso, porque como a gente viu, todas as partes dos relatórios das investigações de 95 são, no mínimo, incompletas, digamos assim, para ser bem educados. E temos também hoje a questão da evolução nos testes, que são muito mais avançados do que aqueles de 95, que nem foram feitos, mas ok, mesmo se fossem feitos, talvez com uma pequena parte de uma roupa, de uma coisa assim, possa ser encontrado um DNA, com muita sorte, a gente não sabe. Fato é que tem muita coisa para ser investigada sim, só que as investigações têm que ser abertas. E para a investigação ser aberta, precisa que tenha novas informações. Ou seja, não faz sentido. Eu tenho que investigar primeiro para convencer a polícia a reabrir o caso, que tem que ser reinvestigado. O que a família pode fazer? Bom, precisa de testemunhas. Alguém precisa dizer alguma coisa. Talvez alguém que viu Manuela naquele carro, talvez alguém que identificou o motorista do carro, alguém que viu ela com uma outra pessoa, alguém naquela zona militar que viu ou ouviu alguma coisa, alguém que sabe onde ela almoçou ou até almoçou junto com ela, ou diversas outras pessoas que podem saber, que devem saber alguma coisa que a gente não pode nem imaginar. Só que ninguém falou ainda, mas a família cada vez mais, com cada vez mais força e afinco, principalmente agora, depois de ter todo acesso a esse material, eles continuam tentando. Há poucos dias atrás, em abril de 2024, em Cagliari, foi realizada uma procissão à luz de tochas, em homenagem a Manuela, com o objetivo claro de relembrar esse caso, de pedir a exumação do corpo e a reabertura das investigações.
Com os meios à nossa disposição, hoje estamos certos de que podemos chegar à verdade sobre a morte de Manuela. Na procissão, todos os seus amigos, todos que a conheciam, estavam lá. E todos concordam que ela não poderia ter tirado a própria vida. Até estranhos sabem disso, mas ninguém nunca falou. Alguns tentaram na época, mas depois se retrataram. Sabemos disso, talvez com medo de acabar como ela. E é assim que essa situação se encontra hoje, em maio de 2024, com a família ainda esperando para que o caso seja reaberto e sabendo que, infelizmente, a melhor opção para isso é que alguém fale. Mais um caso assim no canal, parado, deixando uma família no limbo e culpados impunes. Tudo por causa do silêncio. Aliás, não exatamente silêncio. A palavra em italiano exata é omertà. E muitas vezes quando eu escrevo esses casos, eu leio material em italiano e mesmo que eu conheça já uma palavra, eu procuro ela, o significado dela do mesmo jeito, para ter mais opções, para ter uma nova perspectiva, para usar uma palavra diferente. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Eu vi uma lista de frases traduzidas que usavam a palavra omertà e de longe as duas palavras mais usadas para traduzi-la são silêncio e cumplicidade. E juntando as duas, eu creio que a gente chega à tradução perfeita. Omertà é quando alguém escolhe o silêncio numa situação em que algo errado foi feito, tornando-se assim cúmplice. Obrigada.